Estamos numa série chamada Manual da Vida. Estamos caminhando sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é algo que parece que foi esquecido no meio dos evangelhos. Se você parar e perguntar assim, me diga, por favor, alguns dos 10 mandamentos, parece que isso foi esquecido ao longo do tempo. De maneira que, de modo sequencial, a gente tem estudado os 10 mandamentos aqui, entendendo a sua importância e também a sua aplicação nos nossos dias. É claro que você precisa entender alguns princípios. Vamos sempre caminhar pelo princípio hermenêutico de que a Bíblia explica a Bíblia. Repita isso comigo. A Bíblia explica a Bíblia. Isso é uma regra hermenêutica que você e eu precisamos sempre lembrar dela. E é olhando para os 10 mandamentos que a gente precisa começar a entender o que foi que aconteceu. E eu quero só recapitular um pouquinho isso. Nós precisamos entender que o Pentateuco, esses 5 primeiros livros da Bíblia, foram escritos a um povo que estava saindo da terra do Egito num estado de escravidão. Há 400 anos esse povo estava lá escravizado, vivendo uma cultura dentro exatamente da cultura egípcia. Mas Deus preserva alguns remanescentes e ao ouvir o clamor, pedindo por libertação, Deus levanta então Moisés. E Moisés então é usado por Deus para ser o canal de bênção que tira esse povo da terra do Egito. Sai então cerca de quase 2 milhões de pessoas daquela terra, ao se encontrar com Deus no Monte Sinai. E a aliança que Deus faz inicialmente com Abraão, com a sua família, essa família se tornando um grande povo, e esse povo agora, saindo da terra do Egito e se encontrando com Deus no Monte Sinai, se torna uma grande nação. Uma nação que está indo agora em direção à terra prometida a Abraão. E é exatamente nesse encontro com Deus que pela primeira vez eles vão ouvir a voz de Deus. E ao ouvir a voz de Deus, Deus dá exatamente as alianças, ou melhor, Deus dá as 10 palavras, ou os 10 mandamentos como nós conhecemos. São 2 tábuas. 2 tábuas da lei. E essas leis, elas têm uma divisão. As 4 primeiros trata diretamente de uma relação com Deus. É de amar a Deus sobre todas as coisas. E eu queria ler com você esses primeiros 4 versículos. Abra na sua Bíblia aí, ou então acompanhe aqui conosco no telão, em Êxodo capítulo 20, verso 1. Diz assim o texto: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E essa primeira fala aqui nos chama a atenção da ação graciosa de Deus diante da lei. Antes dele entregar essa lei, ele mostra a ação redentora e da graça de Deus de salvar esse povo, de tirar esse povo da terra da escravidão. O texto continua dizendo: não terás outros deuses diante de mim. E exatamente esse primeiro mandamento diz para nós a cláusula de exclusividade. O nosso Deus é exclusivo. E aqui retrata também, como diz Calvino, uma percepção de uma relação de casamento. Assim como eu sou unicamente da minha esposa e ela é unicamente minha, essa cláusula de exclusividade trata então de uma relação com esse Deus. E Ele é o único Deus em nossas vidas. Ele não aceita outro. Contanto, ele diz mais algumas coisas. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagens de escultura, nem alguma coisa semelhante do que há no céu, embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. E nem te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares ao que me amam e guardam os meus mandamentos. E além então da cláusula da exclusividade, existe então essa ideia de que nós não podemos adorar outros deuses. Então, a idolatria é o pecado que é mais combatido dentro da própria Bíblia, e nós somos uma fábrica de ídolos.
E é exatamente isso que o texto vai então combater, porque o nosso pecado faz com que a gente tente sempre substituir Deus com outras coisas. E ele, mais uma vez, trata dessa exclusividade, de eu amar a Deus exclusivamente. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. E aqui nos relembra então a ideia de que tomar aqui não é beber. Aproveitando o ensejo. Tomar aqui é exatamente trazer para si como se vestir. Eu visto o nome de Deus. E todas as vezes então que eu assumo o compromisso de dizer que eu sou do Senhor, eu estou dizendo agora que por onde eu andar, eu vou representar esse Deus como sua imagem e semelhança. Então eu não posso dizer que sirvo a Deus e andar fora da aliança, andar fora da sua vontade. O quarto mandamento fala exatamente do descanso. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que nele há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o dia do sábado e o santificou. E aqui nós temos a ideia de que nós temos que parar em algum momento, para a gente estar cultuando, servindo. E aqui inclui então um tempo da ausência dos nossos serviços, para que eu possa dizer para Deus e dizer: eu sou sustentado agora pelo Senhor. Mas lembre-se que eu estou dentro de um contexto de um povo que está vivendo a escravidão. E Deus está agora dizendo para eles: olha, vocês vão trabalhar, mas vocês não vão viver do trabalho. Quem vai sustentar vocês sou eu. Por isso eu quero que vocês parem um dia para vocês se santificarem, viverem para mim e terem essa exclusividade, me amando, dando tempo para mim. Eu já ministrei sobre isso, você depois pode até rever as mensagens. O 5º mandamento traz então: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Tratamos então aqui de toda essa complexidade da honra ao pai. E não apenas a essa questão do pai e mãe, mas também de liderança e entre outras coisas. E essa bênção que nos acompanha quando também somos obedientes à ordem do Senhor. Mas por fim chega o 6º mandamento, que é o mandamento de hoje. E ele agora é curto. Entra agora uma sequência de não. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás. Hoje queremos trabalhar o não matarás. E talvez você esteja dizendo assim: pastor, o que é que o senhor vai tirar daí? Não matarás. Irmãos, refletindo um pouco sobre isso, eu me lembrei de um dia muito específico na minha vida. Eu estava na casa da nossa tesoureira, Valtinha, conhecida, abençoada, e eu estava naquele dia resolvendo algumas coisas com ela. Eu saí da casa dela com a minha bolsa e, além de documentos, tinha apenas um aparelho eletrônico, um relógio dentro da minha bolsa e o celular que estava comigo. E ao sair eu sou deparado com uma presença não muito legal. E aí me aborda um certo rapaz com uma camiseta mostrando que estava armado para mim, mas era o dedo dele e eu percebi que era o dedo dele. E eu, muito tranquilo naquele momento, observei o meu redor, dei alguns passos para trás, já comecei a calcular o que eu poderia fazer, porque na minha cabeça eu estava com a cabeça dele assim no chão, batendo assim. Tum, 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 tum. Eu já estava pensando na manchete do outro dia: pastor mata ladrão que tenta lhe assaltar. Aí por pouco
Eu não derrubei aquele cara. Mas eu observei que tinha outro por trás da árvore e eu não sabia se aquele infeliz, desculpa a palavra, estava armado ou não estava. Então, assim, é melhor eu preservar a minha vida. E aí eu fui me afastando e dizendo para ele, não toque em mim. Se você tocar em mim, literalmente vai servir para você. E aí eu me tranquilizei, mas a minha vontade era de matar. Eu tenho certeza que você passou por essa situação. Situação semelhante. Como é ruim, irmãos, você passar por situações em que alguém roubou o seu celular, alguém roubou algo seu, você lutou tanto para conquistar aquilo ali, talvez você esteja pagando ainda, e alguém levou. A vontade de matar, mas vontade, irmãos, lembre-se, dá e passa. Lembre-se disso, em nome de Jesus. Mas a minha demorou para passar, viu? Confesso, porque eu tinha vontade de matar ele. Mas me controlei até o momento que ele disse que ia pegar a minha moto. Aí eu corri atrás dele. E aí Valtinho fez, é doido. Literalmente eu perdi a razão naquele momento. Mas ele correu e aí ele não levou minha moto e graças a Deus eu não matei ele. Mas eu fiquei pensando por isso muitos dias. Por que eu estou contando essa história? Porque é uma história minha. E para dizer para vocês, irmãos, que todos nós somos iguais. Não matarás, na verdade, é uma interpretação desse texto que, para mim, não é a melhor. Vários comentaristas vão olhar para esse texto e a tradução melhor para essa palavra seria não assassinarás. Porque não matar, você pode matar alguém de forma até mesmo acidental, como ia matando aquele rapaz acidental. Mas você, de repente, alguém pula na frente do seu carro, de repente alguém cumpre um acidente e você pode tirar a vida de alguém sem que seja uma intenção de matar. E é por isso que alguns advogados vão dizer que existe uma intenção dolosa e uma intenção culposa. E é nessa perspectiva que a ideia aqui é assassinar. E não apenas a ideia de matar. Porque matar traz toda uma amplitude. Mas de onde é que vem essa ideia? Porque Deus trata isso. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 1, que vai exatamente falar da queda do homem. A queda do homem acompanha exatamente uma fala que Deus diz a esse primeiro casal que representa a gente. Em Gênesis capítulo 3, verso 1, diz assim: a serpente, a personificação aqui, a figura do mal, podemos dizer assim, olhando para alguns textos do Novo Testamento, aqui a personificação de Satanás, a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos, que o Senhor tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Satanás, ele deturpa e ele usa até hoje essa mesma artimanha de deturpar aquilo que Deus diz. E aqui eu quero deixar uma palavra bem clara para nós. Irmãos, se eu não conheço o verdadeiro, eu como o falso como se fosse verdadeiro. Alguém pode passar para você, por exemplo, uma nota falsa. Se você não conhecer a nota verdadeira, você vai receber ela como verdadeira, mas ela é uma falsa. Por isso a importância de você conhecer a Bíblia de uma maneira clara, objetiva, e você ter esse conhecimento, por quê? Porque quando alguém disser para você algo que é falso acerca de Deus, você vai dizer: epa, não é assim. Satanás, ele deturpou aqui a palavra de Deus. E qual é o contexto que Deus disse antes? Deus criou o homem, a mulher, e deixou eles num local onde eles tinham tudo para viver conforme a vontade do Senhor. E Deus colocou uma prova para esse homem. A prova para esse homem foi: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Do restante, coma todas. Mas dessa é um limite, é uma prova para você. Você não pode comer dela, porque ele era o representante de toda a raça humana. E aí, Satanás, ele disse: olha, ele disse que você não coma de toda a árvore.
E aí a mulher respondeu, disse, do fruto da árvore podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dela não comereis, nem tocareis, porque morrerás. E é claro que a serpente aqui, mais uma vez, vai usar de artimanha. E ele vai dizer assim, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe, no dia que dele comerdes, vos abrirão os vossos olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E eu não vou muito entrar no assunto aqui da queda, porque eu quero chamar a sua atenção para uma prerrogativa do mandamento. Deus disse, certamente morrerás. Esse princípio da morte, muitas vezes, é algo muito ruim de falar. É bom falar sobre vida. Calma. É bom falar sobre muitas outras coisas. Mas quando a gente começa a falar sobre a morte, a morte não é algo bom para se falar. Por quê? Porque é algo que a gente não quer passar. Levanta a mão aqui, quem quer morrer amanhã? Ninguém? Ninguém quer morrer. Porque não é algo agradável. Mas todos aqui têm a certeza absoluta que vai passar pela morte. E isso nos torna iguais diante de todos. E é uma consequência do pecado. Isso nos torna diante de todos os homens iguais. Todos nós morreremos um dia. E a consequência desse pecado em Adão não foi uma morte literalmente agora. Ele comeu, caiu. Não, mas foi uma separação. A morte, em primeira instância, ela significa uma separação. A morte espiritual, que é agora a primeira instância que acontece com esse casal, é a separação de uma comunhão com Deus. Eles foram separados por causa do pecado de Deus. E é nesse estado que todos nós nascemos diante do Senhor, mortos por nossas próprias iniquidades e pecados. E por causa desse pecado, a nossa morte espiritual nos afasta de Deus. E eu preciso de Jesus para me dar vida. Mas existe a morte física. E a morte física é a separação da parte material da parte imaterial. Ou seja, aquilo que é imaterial em mim, a minha alma, o meu espírito, quando eles são separados, eu sou morto. Meu coração para de bater, meu cérebro para de funcionar e o meu corpo começa a apodrecer. Porque só há vida na junção dessas duas coisas. E é por isso que no céu, naquele grande dia, iremos ressuscitar em corpo. Porque iremos receber o nosso corpo juntamente com nossa parte material para juntos diante de Deus o glorificar. Mas eu não vou falar sobre isso ainda. Por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque o mandamento não matarás trata exatamente dessa consequência que inicia lá. E após esse pecado, acontece no capítulo 4, e eu queria que você fosse para o capítulo 4, o primeiro homicídio. No capítulo 4 de Gênesis, a partir do verso 8, diz assim: disse Caim a Abel, olha, os dois irmãos, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e assassinou. Essa é a palavra. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu, não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? E disse, que fizeste? A voz do sangue de seu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber as tuas mãos e o sangue do teu irmão. Quando lavares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. E aqui conta-se a história do primeiro homicídio, do primeiro assassinato.
E aqui, irmãos, entra um princípio: por que não matarás? Porque quando Deus nos cria para sermos imagem e semelhança de Deus. E como imagem e semelhança de Deus, a vida posta em nós é somente propriedade de Deus. E o tempo dele sobre nós é presente a ele, não a mim e a você. De tal forma que é proibido a nós tirar a vida do outro. E todo o Antigo Testamento vai exatamente trabalhar em cima disso. Inclusive sobre a pena capital. Se você tira a vida de alguém, a sua vida será tirada. Inclusive, pela Bíblia, é exatamente dada às autoridades essa possibilidade de que assassinos sejam também mortos. Mas eu não vou entrar nessa cláusula, porque se isso fosse no Brasil, quem morria era todos nós. Fecha parênteses. Pastor, entendendo então que isso é algo antes dos 10 mandamentos, que isso é para preservação da vida, como é que isso se aplica a mim? E aí eu preciso caminhar com você para o que Jesus fala desse mandamento. Caminhe comigo então agora para o texto de Mateus capítulo 5, verso 21. No Sermão do Monte, onde Jesus ensina como ser um bem-aventurado, ele vai exatamente tratar de vários assuntos e principalmente com base na vida dos 10 mandamentos. Se você perceber comigo agora, ele vai falar sobre o 6º mandamento, a partir do verso 27, ele vai falar sobre o 7º mandamento e assim sucessivamente. Hoje eu quero trabalhar apenas o não matarás. Verso 21 do capítulo 5 de Mateus, diz assim o texto: ouvistes o que foi dito pelos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão será sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão será sujeito ao julgamento de tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Pastor, eu não entendi nada. Talvez seja essa a primeira impressão que a gente tem desse texto. Mas eu quero trazer você ao contexto do texto agora. Lembre-se que Jesus ele entra na história e toda uma cultura agora está sendo vivenciada. E os próprios judeus, eles criam novas regras em cima dos 10 mandamentos. E Jesus ele chega para exatamente ampliar e cumprir a perspectiva dos 10 mandamentos, mas combater essas regras legalistas que estes fariseus estavam vivendo. É por isso que ele diz, ouvistes dos antigos. E parece que há um adeno ao mandamento, porque o mandamento é, não matarás. Na melhor tradução, não assassinarás. E aí ele diz, e quem matar estará sujeito a julgamento. Esse adeno é algo já colocado pelos próprios judeus, e que eles tratavam isso no mesmo nível do mandamento. Só que Jesus, ele é aquele que veio para cumprir e para explicar. E quando ele é colocado diante dessa fala, Jesus amplia
e começa então a trazer um sentimento que também não é mais apenas na preservação da vida, mas na relação interpessoal. Enquanto a leitura do judeu, dos fariseus, acerca do mandamento, trazia uma perspectiva apenas enquanto prática do assassinato, Jesus olha para o interior do homem e diz assim: à medida que você olha para o teu irmão e entra em contenda com ele, você está cometendo o pecado do assassinato. A gente tem matado um bocado de gente. Essa é a grande verdade. Porque a cultura dos nossos dias me faz viver segundo as nossas próprias vontades. A cultura dos nossos dias faz me colocar em primeiro lugar. A cultura dos nossos dias faz com que eu seja o centro do mundo. O mundo gira ao seu redor. Só que o Evangelho diz que nós somos imagem e semelhança para glorificar a Ele, e é Ele que está no centro de todas as coisas. De tal modo que quando eu tenho a perspectiva e todo o holofote para cima de mim, se alguém não anda como eu quero, eu entro em desacordo com ele. E entrar em desacordo, irmãos, faz parte da nossa humanidade. Basta alguém olhar para você com cara feia. Basta você tirar uma brincadeira de mau gosto. Basta você, então, ter uma percepção de algo que você fez ou que você não fez, e que, sem querer, alguém ou você mesmo vai começar a não querer ver essa pessoa. Lembra da minha vontade? Eu quis matar, porque ele me assaltou. Ele levou meu celular, ele levou a minha bolsa, e a minha vontade, para a sorte dele, eu não fiz isso. Era de ter matado ele. Matado não, eu estou exagerando um pouquinho, mas era para ter, pelo menos, batido nele, né? Prendido ele, feito alguma coisa. Esse sentimento, ele nos norteia. Isso significa dizer, irmãos, que à medida que eu julgo, e é o que Jesus está dizendo, eu sou julgado. E isso traz para nós agora uma reflexão nas nossas vidas. Por quê? Porque quando a gente olha para os 10 mandamentos, o primeiro que a gente diz é: esse eu não faço. Eu não mato ninguém. Nunca matei. Esse eu estou cumprindo. Eu tenho pelo menos um, eu tenho certeza. Por quê? Porque eu nunca matei ninguém. Será? Aos olhos de Cristo, à medida que eu rompo barreiras, crio inimizades, eu estou começando a girar e a gerar assassinatos. Não literalmente, mas descumprindo o que o próprio Deus diz. Quando ele começa a esmiuçar aqui o texto, ele começa dizendo: eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo irar-se contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Quem proferir insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe falar tolo, e aqui a palavra tolo, ou racá, talvez como esteja em sua linguagem aí, talvez na sua tradução, seja algo que a gente não tem hoje uma tradução lógica. Mas é como se fosse torná-lo desprezível. É algo que olha para a pessoa e diz assim: esse é alguma coisa. Você já pensou nisso? Ao ponto de olhar e esquecer que, em primeira instância, você está olhando para alguém que é imagem e semelhança de Deus. É exatamente isso que Deus traz à tona para nós. Os princípios que estão lá atrás, que devem nos nortear. E que nos faz agora ser uma comunidade que anda de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a vontade que nos norteia, que é a nossa.
que é humana. Essa semana eu estava dando aula no texto de Daniel. E eu estava me lembrando da série que nós pregamos aqui, Fé na Babilônia. E como é o contexto natural para nós. Daniel é exatamente alguém que está vivendo dentro de uma cultura religiosa. Apesar de viver toda a idolatria daquela época, ele estava ali resguardado com aqueles que são iguais a eles. E de repente ele é tirado, arrancado da sua terra, levado para uma terra totalmente diferente, onde lá ele vai ser treinado para falar sobre a língua do local, a cultura do local, e ele é estimulado a viver entre diferentes pensamentos, diferentes religiões, diferentes culturas. E quando eu olho para esse contexto, parece-nos que nós somos os Daniéis dos nossos dias. Nós estamos vivendo em um ambiente onde há diversos pensamentos, diversas culturas e diversas religiões. E que é nesse tempo que somos chamados a viver não a cultura do momento, e nem se acomodar ou se aculturar a essa cultura, mas viver a cultura da qual nós fomos vivificados. Aí eu quero voltar ao conceito da morte. E eu quero lembrar para você que eu e você, segundo o que o apóstolo Paulo diz, nós não temos nenhuma condição de se voltar para Deus. O apóstolo Paulo diz assim: eu e você estamos diante de Deus, mortos em nossos delitos e pecados. Ninguém morto consegue escolher Deus. Ninguém morto pode chegar assim e dizer assim: eu quero. Você já foi no velório? Chama o morto. Levanta. Ele pode até levantar pela fé, viu? Pela fé ele pode ressuscitar. Mas chama o morto. Por que ele não levanta? Porque ele não tem mais vida. Ele está morto. Ele já está apodrecendo em seus... De tal maneira que é esse símbolo que o apóstolo Paulo usa para dizer para nós a nossa ação e estado diante dele. Diante de Deus, eu e você estamos apodrecendo. E é nesse estado de putrefação que nós estamos vivendo a nossa cultura, que nós estamos vivendo a nossa vontade, que estamos fazendo as nossas inimizades, que estamos focando em nós, buscando as nossas próprias forças, as nossas próprias vontades, vivendo os nossos pecados e cometendo assassinatos, não literais, mas de inimizades. Mas Deus, ele age de forma graciosa, porque ele mesmo diz que é o Espírito Santo que nos dá vida. É como se fosse um choque que a gente recebe. E quando a gente recebe essa vida, a gente olha para aquela ação graciosa e diz assim: opa, recebi algo que vem de fora, algo que me dá vida. E essa vida agora me traz um sentido, essa vida agora me traz uma direção, essa vida agora me traz algo que glorifica não mais a mim, mas a Ele. E ao olhar agora para Ele, eu mudo a direção da minha vida e começo agora a não viver a glória do homem, mas a glória de Deus. Será que eu e você reconhecemos que temos uma dívida diante de Deus? Será que eu e você reconhecemos que vivemos uma vida ao nosso bel prazer? E que é reconhecendo nele essa ação que me faz agora ter atitudes diferentes. Por que eu vou perdoar aquele que é meu adversário? Por que eu vou ser um bom pagador num país tão corrupto? Por que eu vou ser alguém que dizima ao Senhor, que glorifica, que participa de uma comunidade, diante de tantos que são ruins? Porque quando eu sirvo a esse Deus,
Eu recebo algo que não vem de mim, vem dele. E aí eu começo a viver uma vida que não me glorifica, mas uma vida que glorifica a ele. E ele começa a usar os teus dons, os teus talentos, a tua perspectiva, para que o nome dele seja glorificado no teu ambiente, no teu trabalho, na tua família, na tua vida. E aí, de repente, aquele que só vivia para si, começa agora a viver uma vida que glorifica a Deus, amando a Deus, perdoando a quem tem nos maltratado. Esse é um desafio enorme. Porque quando a gente olha para a palavra perdão, para algumas pessoas, isso é algo simples. Porque nunca passou por um trauma profundo. Nunca foi abandonado. Nunca foi abusado. Nunca foi traído. Situações em que parece que alguém enfia uma faca assim nas tuas costas. E age por trás de você. Para algumas pessoas, o perdão é algo muito, muito difícil por causa dos traumas e das circunstâncias vividas. Só que eu não posso estar sujeito a isso. E não é por causa de uma ação minha, mas porque uma ação externa me alcançou. E aí eu fui perdoado. Eu fui amado. Eu fui recebido sem merecer. Porque nós merecemos, na verdade, é estarmos apodrecendo. Diante de Deus, nós estamos condenados. Mas Ele age graciosamente nas nossas vidas, atraindo-nos para perto dEle. Com vida. Para que Ele envie você para o meio daqueles que te maltrataram. E você seja instrumento de perdão, de bênção. É fácil isso? Não. Não é à toa que Jesus disse assim: peça. 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 E não é por causa da pessoa, é por causa de mim mesmo. É como resposta àquele que me ama. Em minha vida ministerial, irmãos, algumas vezes eu fui abandonado, fui traído. E isso são traumas que por muitas vezes machucam a gente. Mas quando a gente começa a olhar o que Cristo fez por nós, eu começo então a perceber que eu preciso reconhecer o seu amor e viver esse amor. Só que tem um detalhe. A Bíblia diz também que, se possível, tende paz com todos. A Bíblia também deixa claro que tem gente que não quer ter paz conosco. Mas é a pessoa que não quer ter, não é eu. Eu fiz a minha parte. Eu dei a minha contrapartida. Deus dará conta. Esse texto e esse mandamento fala para nós uma atitude de respeito para a preservação da vida diante de um Deus que deu a vida. A vida é Ele que dá. E só Ele pode tirar.
Isso se remete para nós que o nosso tempo, por causa do pecado, é curto. Até que no dia que ele voltar, a gente volte a ter uma vida eterna. Enquanto isso não acontece, a nossa vida é limitada a 80, 90, talvez até 100 anos. E é nesse tempo limitado que ele nos chama para ter vida com ele. E é ele que chama. E se você está ouvindo essa voz, e se você está aqui, é porque ele te chama para ter vida com ele. Porque é ele que nos faz querer estar com ele. Só que a nossa vida social, ela também é afetada pelos nossos próprios pecados. E ele nos chama para sermos representante dele, não nossos, para viver uma vida que faz diferença e glorifica o nome dele. Como é que você está diante de Deus? Como é que isso se aplica na sua vida? Talvez você esteja passando por momentos muito difíceis, por situações familiares, situações difíceis. E isso é necessário ajuda. Isso talvez esteja te causando sofrimentos. E isso precisa ser cuidado e tratado. Talvez há situações perto e situações a terceiros e coisas que aconteceram dentro da tua própria casa que te maltratam e que você precisa, por uma ação divina, liberar perdão. Não por causa da pessoa, não porque ele ou ela mereça, mas porque eu e você fomos amados e perdoados. É como ele diz na oração dominical: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra. Assim como tu nos perdoastes, ajuda-nos a perdoar. Porque ele te perdoou. Você se sente amado? Você se sente perdoado por esse Deus? Eu quero orar por tua vida nesse momento. Para que o Espírito Santo possa conduzir você a viver uma vida que glorifique o nome dele.